São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Serviço Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E eu sou o engenheiro Matheus Janine. E o tema de hoje é a sopa de letrinhas, o dicionário do combo rural. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma sabatina para o engenheiro Santiago e quero ver se ele sabe tudo mesmo. Quero ver se ele vai desvendar todo o dicionário do combo rural. Não é não, Santiago? É isso aí. Vamos ver aí se eu consigo lembrar de todas as siglas aí, de todas as abreviações, as gírias aí da área. Mas falando de uma forma simples, né? Se eu não falar exatamente a sigla, me perdoe, mas você vai entender. O importante é entender a mensagem, como diz Aurélio. Vamos lá, Santiago. É isso aí mesmo. É para a gente desenvolver um conteúdo para o pessoal e de contrapartida relembrar também, né? Porque é sempre bom a gente estar falando dessa sopa de letrinhas, é sempre bom a gente estar relembrando essas siglas, porque esquece mesmo. Então, vamos lá. E outra, Matheus, antes da gente começar, é uma etapa fundamental. Por quê? Porque você ali com a conversa com seu parceiro, com outro profissional, então com o próprio cliente, ele vai perguntar o que são essas siglas, o que significa cada cadastro, né? Então você tem que ter essa expertise para saber na hora o que significa cada coisa, deduzir o que é mais ou menos cada sigla, o que é mais ou menos cada cadastro, entender o que é o órgão, o que é o cadastro, né? Então, é importantíssimo esse podcast de hoje para vocês entenderem todo esse contexto aí e não ficarem gaguejando ali na frente do cliente, ou então falar, eu vou pesquisar para depois lhe responder, né? O ideal é que você, de pronto, você já responda. Então, tem muitas siglas, tem muitas abreviações, muitas gírias que a gente acaba não sabendo, né? Então, é bom a gente esclarecer aqui para o pessoal. E por isso que a gente decidiu fazer esse podcast aí, interessantíssimo sobre esse assunto. Então, vamos lá, Santiago. Começando fácil para você. Vamos começar fácil. O principal órgão hoje da regularização fundiária, a gente conhece como o INCRA. Mas o que é que significa essa sigla aí? E o que é o INCRA? Fala aí para a gente. Quero ver se você sabe. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização Agrária, né? Então, ele Luzinha vermelha já na primeira resposta. Claro. É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Você esqueceu da reforma? E reforma agrária, tá vendo aí? Mas foi um errinho que dava para passar. Ainda passava com nota boa. E ele, segundo as leis, né, lá de registro público, ele define as precisões, né, da regularização fundiária, ele versa sobre a não sobreposição, né, e também ele tem alguns cadastros, né, que são fundamentais, né, o cadastro dos imóveis rurais brasileiros, né, como o próprio CCIR, né, CIGEF, né, então ele tem toda uma base de dados da regularização fundiária rural. Mas... Você já está pulando etapas aí, Santiago, já tá desvendando a minha sopa de letrinhas aí, antes mesmo de eu te perguntar. Ainda não falei o que é cada coisa, mas já não tem como falar, né? Tem umas coisas envolvidas, né? Mas vamos lá. Vamos escolher um aí que você não falou, né? O que é o SNCR, Santiago? Pronto, justamente. O SNCR é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, ele faz todos os imóveis rurais que tem o CCIR, todos os imóveis rurais devem ter o CCIR. Eles estão na base lá do SNCR.
do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é justamente regido pelo INCRA, que é o órgão principal aí, né, que nós falamos da regularização fundiária rural. Ou seja, todos, né, já ia falar do CCR aí que você deve perguntar. Já explica, é a minha próxima pergunta, Santiago, então já explica para a gente aí, agrega a sua resposta aí, explicando para a gente o que é o CCR. Isso aí, CCR, Certificado de Cadastro Imóvel Rural, né? Então, ele é o... Isso aí mesmo. É isso mesmo? Ele, como eu disse, né, todo imóvel rural precisa ter, ele é um certificado exigido para transferência, para venda, para desmembramento, né? Para qualquer ação que você for fazer no imóvel é exigido o CCIR, ok? Então, esse documento é emitido pelo INCRA. Então, e ele, quando você faz esse documento, você faz esse certificado, é um certificado anual que você tem que declarar todo ano e você tem que pagar um valor anualmente também, ok? Só para os imóveis aí que não são isentos, né, que não são imunes e isentos, mas que não precisa pagar, né? Mas geralmente você paga o CCIR e o seu imóvel, quando você declara o CCIR, está lá na base de dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é o SNCR. Entendi, Santiago. Então, o INCRA é o órgão, a autarquia, né? Porque sim, é uma autarquia, o instituto. O SNCR é um sistema e o CCIR é o cadastro que é feito dentro desse sistema, não é isso? Perfeito. Entendi certinho? Perfeito, é isso aí. Essa é a linha aí, órgão, cadastro, e órgão, sistema cadastral e cadastro, né? E declaração. Agora, Santiago, eu ouvi dizer aí, nesse meio que a gente está, da regularização fundiária, que o INCRA tem outro sistema, é verdade mesmo? Sim, o INCRA tem outro sistema. O CIGEF, não é isso? Isso. O que é o CIGEF? Explica pra gente aí, então. O CIGEF é o Sistema de Gestão Fundiária, né? Então, como eu disse, como o INCRA ele tem que garantir a não sobreposição das bases, né? Das bases dos imóveis rurais, né? Então, o INCRA tem esse sistema para garantir essa não sobreposição. Então, você que é profissional habilitado para fazer serviço de georreferenciamento, né? Você tem o seu código, né? E você vai certificar uma área, né? Então, você vai lá junto ao CIGEF e vai certificar uma área, né? E vai colocar essa área, digamos, você vai colocar essa área lá no CIGEF, né? E se você não tiver uma sobreposição, o CIGEF vai aceitar a sua área, né? Você cumprir todos os parâmetros de inclusão no próprio CIGEF, você vai colocar a sua área lá e você vai certificar o imóvel rural do seu cliente junto ao CIGEF, né? Então, o CIGEF é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Aí, Matheus, vem um grande questionamento que sempre fazem para a gente aí quando a gente está lá no campo, né? Aí você pergunta para o seu cliente: vem cá, você já tem o seu cadastro junto ao INCRA? Aí eu tenho. Você já tem a sua certificação? Eu também. Aí, na verdade, ele só tem o CCIR, ele não tem a certificação, né? Então, ele acha que ele tem as duas coisas, mas você vê que são dois sistemas diferentes, né? Então, o cara pode até estar no sistema do INCRA, no SNCR, mas ele pode não estar no CIGEF, tá bom? O pessoal, Santiago, é muito comum, eu aqui que converso mais com a clientela da gente, é comum eles falarem muito assim: eu tenho o INCRA e eu quero fazer o GEL. Isso. O INCRA, ele está dizendo que tem o CCIR. Sim. E o GEL, ele está dizendo que quer fazer a certificação. Aí você, só na malícia ali do campo, de você estar conversando sempre, você consegue entender rápido. Eu lembro que no início, você me explicando isso aí, eu me confundia bastante com os termos que o pessoal utilizava com relação a isso. Aí o GEL, ele quer o GEL. Aí eu entendia que ele queria georreferenciamento, mas ele tem um INCRA, aí ficava aquela confusão na minha cabeça. Eu tenho o INCRA, como é que ele pode ter o órgão, né?
Como é que ele pode ter o INCRA? Aí eu pensava, não, o INCRA ele está falando, porque na verdade tem essa confusão também com relação ao órgão ter dois sistemas. E aí quando ele falava, eu tenho o INCRA, eu pensava às vezes, ele tem a certificação, mas eu quero o GEL. Aí eu dizia, não estou entendendo mais nada. Aí era melhor perguntar para você mesmo, e aí eu lembro que nas primeiras consultas que eu fiz, você me ajudou bastante nesse sentido da sopa de letrinhas. Né? E assim, Matheus, isso é uma coisa que geralmente os proprietários rurais, eles falam dessa maneira. Às vezes por desconhecimento, né? Às vezes porque querem mesmo, né? Porque é mais fácil, não quer falar CCIR, não quer. Mas é por isso que é importante a gente tratar desses conceitos básicos e também de passar para os proprietários rurais. Tudo bem que eles falem, eu tenho o INCRA tal, né, que eles falem de uma maneira que eles entendam, mas eles têm que entender também que o gel que eles estão pedindo também é feito junto ao INCRA, né? Então os dois cadastros, né, se referem ao INCRA, né? Então por quê? Porque ele precisa entender, porque ele é o proprietário rural, ou seja, ele vai chegar no cartório, vão questionar ele, né? E isso é uma coisa básica. E quando a gente conversa quando a gente tem a oportunidade de explicar para o proprietário, né, mais fácil, eles entendem essa questão, né? Podem até não usar, mas eles acabam entendendo, né? E Santiago, é a questão de você saber isso, você profissional da geotecnologia, você saber isso na ponta da língua e explicar para o seu cliente, gera uma autoridade, gera um respeito do seu cliente com relação a você. Por mais que ele não vá, talvez, absorver aquilo, porque talvez não seja cotidiano a ele, isso vai gerar uma autoridade, vai gerar um respeito e ele vai entender que você sabe do que você está falando. Verdade. Falar só essa parte aí, quando ele falar, eu tenho o INCRA, você falou, olha, explicando o INCRA, CCR, geofinanciamento e tal, né? Eu acho que é importante. Você já ganha o seu cliente aí, né? Até mesmo na fase da proposta, porque na fase da proposta você já pergunta isso a ele, né? Então você já tem essa conversa, o cliente já vê que você é um cara diferenciado e que está entendendo de cada coisa ali, né? Com certeza. Agora, Santiago, me diga uma coisa. O CIGEF, quando você faz a certificação, ele emite um documento chamado CIR. Me diz aí o que é esse CIR. Esse aí é difícil. Esse aí eu não me lembrava que ele existia, não. Na verdade, Matheus, esse documento CIR pode ser resumido nas peças técnicas, né? Seria o certificado de imóvel rural, né? Seria a certificação do imóvel rural. Então, quando você dá carga no CIGEF, você vai ter estes documentos aí, né? Que podemos resumir nessa sigla CIR aí, né? Mas seria a própria planta certificada, o próprio memorial certificado, né? Então, na verdade, esse certificado do imóvel rural vão ser as peças técnicas geradas e a comprovação dessa certificação é aquele códigozinho, né, Santiago, que vem com letras e números, um códigozinho grande. Sim. Quando você certifica a área, né, tem o código da certificação. Né? Então, qualquer pessoa pode pegar esse código, colocar lá no CIGEF e encontrar a sua área certificada. Ou também, né, quando você certifica, Matheus, vem lá o QR Code, né? Então, você pode ler aquele QR Code ali e verificar se a certificação é válida, se está tudo ok, né? Então, são essas duas formas aí, né, que você tem para comprovar o seu CIR aí, né, o seu certificado, né, a sua certificação do imóvel rural. Beleza? Então, é mais ou menos isso aí, né? A planta certificada e memorial certificado, que seriam esses documentos aí. Santiago. Beleza. Eu vi que de INCRA você entende bem. Tirou nota 9, porque deu aquela errada ali no regularização, reforma agrária, mas tirou nota 9. Inclusive, já surgiu a retificação desse nome aí, porque... Porque, na verdade,
engloba mais que a reforma agrária, né? Então você vê que é um, né? Mas não vamos entrar nesse assunto não, para não. Não vamos entrar nesse mérito, porque senão vai ser 3 horas de vídeo. É verdade. Então vamos lá. Vamos mudar de órgão para ver se você sabe também. Vamos lá. Receita Federal. O que significa CAFI, Santiago? CAFI. CAFI seria o Cadastro de Imóvel Rural, né, junto à Receita Federal. Né? Seria o Cadastro do Imóvel Rural junto à Receita Federal. O CAFI é o cadastro, né, do imóvel rural da Receita Federal. Nós falamos do SNCR, que é o sistema do INCRA, né? E o CAFI é o cadastro de imóvel rural, é o sistema cadastral, né, da Receita Federal. Ou seja, todos os imóveis, né, que tem lá o ITR, né, estão cadastrados lá no CAFI. Beleza? Beleza. Então, o INCRA tem o seu sistema de cadastro, esquecendo um pouco do SUGEF, que é o SNCR, e o seu cadastro nesse sistema é o CCIR, e a Receita Federal tem o CAFI, correto? Perfeito. Eu imagino que deve ter algum similar ao CCIR. Beleza. Na Receita Federal, não é isso, Santiago? Isso. Seria quem? Seria o ITR, né? Seria Tá sabendo mesmo. Até se eu mudar o estilo de pergunta, você tá sabendo, né? Seria o Imposto Territorial Rural, né? Então, o Imposto Territorial Rural, todo imóvel rural precisa declarar, seja posse ou se você tenha o domínio da área, você deve declarar também o Imposto Territorial Rural e ele é anual, tá bom? Então, todos os imóveis rurais precisam ter o Imposto Territorial Rural. Beleza, Matheus? Tranquilo. E já envolve outras siglas aí, né? Quando a gente fala de Imposto Territorial Rural. Né? Já? Então vai falando aí para ver se você fala todas que você aparei aqui. Explica aí pra gente o que é o NIF, Santiago. O NIF. NIF é o número de imóvel rural, né, junto à Receita Federal. Então, para você ser cadastrado no CAFI da Receita Federal, você precisa gerar esse número, você precisa gerar esse NIF, tá bom? Então, todo imóvel rural que tem o ITR, ele tem o NIF. Ok, Matheus? Então, o homem é bom, viu? Isso. Todo imóvel rural que tem o ITR tem que ter o NIF. O homem tem conhecimento. Eu acho que de Receita Federal, você explicou bem, se saiu bem de tudo. Agora, Santiago, eu tenho uma dúvida pessoal, que não é nem uma questão que eu botei aqui para você. Mas tem o ITR e tem o DITR. Pronto. Qual a diferença de um para o outro, Santiago? Perfeito. A gente chama DITR a declaração do ITR, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer a declaração do ITR. Então, eu vou baixar o softwarezinho lá junto à Receita Federal, né? E vou declarar o meu ITR, né? Então, a gente chama isso de ITR. Aí você vai baixar o software da Receita, vai lá no programa da Receita Federal, colocar as suas áreas ambientais, o uso do seu imóvel, né? E aí você vai declarar o seu imposto. Então, esse momento aí é o DITR, que você vai declarar o imposto. E aí, no final, você vai ter lá com sua declaração do ITR, né? Então, seria isso aí, né? Então, na verdade, a gente chama de ITR, mas o próprio seria essa declaração também, né? Que a gente pode chamar, né? O ITR é como se fosse o próprio imposto em si, né? Não é o documento, né? Entendi. Então, o INCRA tem nesse sistema o SNCR e emite o CCIR. A Receita Federal tem o CAFI, que emite o ITR, correto? Isso. E não sei se você vai fazer tem alguma... Eu acho que você está lendo meus pensamentos aí. Tem alguma ligação entre os dois? O INCRA e a Receita Federal? Hoje nós temos, sim. Boa pergunta, e era essa que eu pensei que você iria esquecer. Mas eu na verdade
não botei aqui no script, mas é uma dúvida muito interessante que não tinha como não surgir, porque quando é intuitivo, né? Você vê dois cadastros que estão falando da mesma coisa, na verdade, do mesmo objeto, mas com critérios de análise diferentes, mas que podem se conversar. Então, é intuitivo você fazer a pergunta se eles se conversam de verdade. Perfeito. Perfeito. Então, é isso mesmo, né? Então, os órgãos federais viram essa necessidade de integração, né? E a gente já fala isso há muito tempo em nossas lives aí, e muitos anos, na verdade, precisava dessa integração, né? Se uma base de imóvel rural está lá no INCRA e tem outra base de imóvel rural aqui na Receita Federal e é o mesmo imóvel rural, por que eles não se unem, né? Então, visando isso aí, de alguns anos para cá, surgiu o Cadastro Nacional de Imóvel Rural, né? Que é o CNI, junta as duas bases, a base do INCRA e a base da Receita Federal, e eles conseguem fazer essa vinculação. O nome é vinculação mesmo, tá bom? Então, você vai lá junto ao CNI e vincula o número, o seu CCIR ao seu ITR, o número do Código de Imóvel Rural que está no CCIR com o número de imóvel rural, o NIRF, que está no seu ITR, né? Então, vocês fazem essa ligação, né, dos imóveis rurais, e cada imóvel rural tem esse número, então é um número inequívoco, né? Então, vocês fazem essa ligação e aí o seu cadastro fica integrado, né? Modificou alguma coisa lá no SNCR, automaticamente, né, já modifica a informação no ITR. Beleza, Matheus? Então, realmente houve essa integração, não é há muito tempo, há poucos anos, e muitos proprietários rurais não sabem da necessidade dessa integração, e é uma outra coisa que você profissional que está assistindo, né, você precisa saber, né, você precisa passar para os seus clientes, e isso é mais um serviço, né? Acredito que pode ser uma coisa que agrega ao seu serviço. Olha, além de fazer o ITR, além de fazer o CCR, nós vamos fazer a integração dos seus cadastros. Então, eu acho que é importante, você abordar isso. E você que é profissional, tem muitos profissionais também que não sabem disso. Então, se você está assistindo esse podcast aqui, você já é um cara diferenciado e que vai sair na frente, tá bom? Pode explicar isso para o seu cliente, pode explicar isso para os seus colaboradores, que você vai sair na frente. Realmente, até para quem conhece os cadastros, é um pouco difícil você lembrar de tudo assim na hora que você é questionado, porque existem vários códigos para o mesmo imóvel, vários cadastros para o mesmo imóvel, mas você ter o conhecimento e estar ali guardado na sua mente é muito importante, né? Porque talvez você não responda ali na lata, mas você tem o conhecimento e você sabe do que precisa, você sabe conversar sobre aquilo com o seu cliente. Isso aí. Mas eu acho que de Receita Federal você tirou nota 10, viu, Santiago? Acrescentou ainda algumas coisas, o que eu não tinha botado aqui na listinha da Receita Federal. Boa. Então, nota 10 para você no tópico Receita Federal, nota 10. Mas ainda não acabou não, e agora vamos falar dos cadastros ambientais, né? Daquelas que tem uma responsabilidade mais com a questão ambiental. O que é que significa, Santiago, SICAR? SICAR é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Sistema Nacional. Você só botou um N aí que eu não sei de onde você tirou, mas tudo bem. É o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Sistema, isso. Eu botei o nacional, não foi? Você botou nacional aí, mas não tem problema, não. E deveria ter. Nacional, realmente ele é nacional. Deveria ter nacional, já que é nacional. Claro que ia ficar SICAR, ia ficar ruim de falar e tirar. Pois é, mas
Fica até a sugestão aí para a gente está dando sugestão aqui para mudar esse. Já tá pouca confusão, você ainda quer mudar as siglas, aprender tudo de novo, né? Porque SICAR tem vários órgãos também do SICAR aqui do estado e pode acabar confundindo. Mas é isso mesmo, é o próprio sistema do cadastro ambiental rural. Lá ele vai ter todas as bases, né? Todas as bases do imóvel rural, né? Que foram cadastradas, né? Que fizeram o cadastro ambiental rural. Tá bom? Ele é integrado aí com os sistemas de cada estado também. Ok, Matheus? Então, por acaso, se a gente fez um K, né, junto ao sistema da Bahia, né, em alguns dias a própria base de dados será enviada para o SICAR. Né? Então, é um sistema nacional do cadastro ambiental rural. Entendi, Santiago. Vou dar uma colher de chá para você agora. Fala aí para a gente um pouquinho do CAR. Todo mundo gosta de falar do CAR, todo mundo conhece um pouquinho do CAR. Fala aí um pouquinho do CAR para a gente. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, né? Então, aqui na Bahia a gente chama de CEFI também, mas... O CEFI, no caso, é esse sistema que você citou anteriormente, não é isso, Santiago? O similar ao SICAR, só que estadual da Bahia, não é isso? Isso. Pode ser entendido como isso. Né? Mas vamos lá, não vamos falar dos sistemas não, porque existem vários pelos estados, né? Por todos os estados. Mas o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Todo imóvel rural precisa ter o CAR. Não é necessário declarar todo ano, né? Como o ITR e como o CCR. É necessário você ter o CAR. Mas é necessário você ter o CAR atualizado, tá bom? Então não adianta você ter o seu CAR lá com uma vegetação nativa de 10 hectares e você, no primeiro ano que você cadastrou, tinha 10 hectares e depois derrubou a mata e tem 5 hectares. Você precisa atualizar o CAR. Então é um cadastro que você tem que manter atualizado, né? E se versa sobre as áreas ambientais do imóvel. Então, você vai pegar o seu imóvel, vai retratar o que onde você vai usar, onde está a sua área produtiva, onde está a sua área de reserva legal, onde está a sua área de APP, onde está a sua vegetação nativa, né? Onde está a sua servidão florestal. Né? Então, todas as áreas, todas as áreas do ponto de vista ambiental, você precisa declarar o CAR. Tá bom? Eu acho que é isso aí, Matheus. Resumindo, o CAR é isso aí. E lembrando que você precisa estar atualizado. Entendi. A grande preocupação, então, do CAR é com relação à atualização, na verdade, não é isso, Santiago? Porque não tem essa obrigação como outros que você falou. Então, a grande situação do CAR é você estar sempre atualizando. Isso. Correto? Você fazer, né? Precisa ter. Após fazer. Agora, e aí vem, né, Matheus? Você pode fazer aquela mesma pergunta que você fez do sistema do INCRA e do sistema e do sistema da Receita Federal. Eles não são integrados, né? Esse aí eu imagino que não seja. Pois imagino não. Aí que vem, né? Poderia ser integrado, poderia ser integrado, poderia ser só o próprio CNI poderia absorver o próprio sistema do Cadastro Nacional de Imóvel Rural, né, colocando um próprio sistema mais robusto, para você não ficar com 3 cadastros, não ficar com 4 cadastros. Poderia sim, né? Mas a gente passa por esses problemas aí de órgãos, cada um órgão fala de um jeito, fala de uma forma, e essa integração é meio difícil, né? Então, eu acredito que seja isso. Há dificuldades de integrar as informações, porque a base de dados, a base é o imóvel rural, né? É a poligonal ali do imóvel. Então, essa dificuldade na integração aí, né, só pode ser por esses problemas aí de entendimento de cada cadastro, né? Mas nós esperamos aí que eles se integrem, né? Esses cadastros se integrem. O CAR, Santiago, como é
também, assim como o georreferenciamento junto ao INCRA, a certificação, o CAR é um cadastro físico também, tem as feições ali. E a gente entende que, tipo assim, é uma forma de analisar, uma necessidade de análise diferente. Então, as informações posicionais não precisam agregar a mesma precisão que o CIGEF exige. Mas, e porque o K, ele quer muito mais velocidade, ele quer muito mais informação com mais celeridade. E isso dá para a gente entender, apesar de enxergar muitos problemas nessa análise. Mas eu acho que isso aí que você está pontuando podia ser algo muito mais simples, uma vinculação que podia ser uma planilha para o proprietário lá, ele vê aqui, ó, aparecer aquela planilha na tela do computador e dizer, você tem CAR, você tem NIF, você tem o CNI, porém você não tem certificação. Um Vzinho e um X no que você não tinha. Só para facilitar a vida do profissional que, quando vai conversar com o proprietário, às vezes é aquele proprietário que não sabe explicar e que talvez não tenha documentação fácil ali para te dar. Isso é uma coisa muito simples de fazer, uma vinculação mínima, só para facilitar a vida tanto do proprietário quanto quem trabalha na regularização fundiária. Porque existe essa briga com relação ao cadastro do CAR e o cadastro do CIGEF. Os profissionais questionam, mas o CAR não exige isso, não exige aquilo. Vamos tampar essa discussão, porque isso são outros méritos, mas a vinculação num sentido de facilitar a vida é muito simples de ser feita. E não é impossível de ser feita, é só ter uma forcinha de vontade que dá para fazer. E isso, Matheus, eu vou falar uma coisa aqui que evita trabalhos para o órgão, evita problemas para o órgão e evita crimes, né? Eu vou citar um exemplo aqui para você, Matheus. Por exemplo, quando o próprio proprietário vai declarar o ITR, né, se ele colocar mais informações ambientais, Matheus, né, ele vai ter uma outra área aproveitável. Então, quanto mais informações ambientais, quanto mais áreas ambientais ele declara, como reserva legal, como vegetação nativa, área de APP, quanto mais informações ambientais ele declara, menor vai ser o seu imposto. Menor vai ser o seu imposto. Beleza? E então, o cara, quando tem o imóvel rural, quando ele vai declarar o ITR, ele está susceptível, né? Susceptível a colocar mais informações ambientais. Quando ele vai declarar o CAR, ele já tem um ponto de vista diferente. Então, quando ele vai declarar o CAR, ele vai falar, não, se eu colocar muita área ambiental aqui, vegetação nativa muito grande, floresta nativa muito grande, eu não vou conseguir transformar essa área em área produtiva depois, vou ter que pedir um licenciamento, né? Vou ter que pedir uma autorização do órgão para desmatar e tal. Então, vou colocar essa área aqui como área produtiva. Dando um exemplo de pessoas, podem existir pessoas que pensem desta maneira, né? E que acabem burlando o sistema. Vai cadastrar uma coisa do CAR, vai cadastrar uma outra coisa lá no ITR, né? E ele vai acabar burlando o próprio sistema, né? Pagando menos imposto, podendo desmatar mais áreas. Logicamente que não é todos que pensam assim, mas desta maneira está aberto a essas pessoas, né, que são mau caráter, né, e que podem ir por essa linha, né, Matheus? Por quê? Porque não tem justamente essa integração que você falou aí, né? Então, essa mínima integração que você já falou aí já dificulta
este tipo de ações dessas pessoas, né, Matheus? É verdade. Com certeza, Santiago. Agora, Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Declare o que é verdade, né? Venha para o seu proprietário, declare o que é verdade, coloque o que é verdade, o que você está passando lá, para você não estar sujeito a multas do órgão ambiental e multas junto à Receita Federal. uhum. Voltando aqui um pouco para o nosso questionário, que sempre quando fala de carro tem essa discussão, fica um pouco mais aflorada, a gente quer falar um pouco mais. Mas voltando aqui, Santiago, eu trouxe uma que essa é difícil para você. Essa, na verdade, quando a gente faz lá o cadastro, você falou um pouco dele aí, mas quando a gente faz o cadastro, a gente esquece dessa siglazinha. O que é que significa CTF, Santiago? CTF. CTF é o Cadastro Técnico Federal, né, do IBAMA, junto do IBAMA. É o cadastro que você precisa fazer para executar o ADA. Rapaz, o homem é bom mesmo. Essa aí, se me perguntassem, eu até hoje não sabia não. A partir de amanhã eu já sei. Muito, acertou tudo também, Santiago. Mais um isso 10, tirou nota 10. Tirando aquele escorregãozinho ali com o INCRA, foi tudo perfeito. Mas eu não falei o que é o ADA. Você está curioso para saber, não? Oh, é verdade. E tá aqui na lista, porque você falou e você já falou uns minutinhos dele atrás, aí fala pra gente aí o que é o ADA, Santiago. O ADA é o Ato Declaratório Ambiental. ADA, Ato Declaratório Ambiental, né? Que você faz, você entra no STF, daí você declara o ADA. Né? É um outro cadastro que poderia ser integrado. Né? É justamente dele que você estava falando alguns minutos atrás, né? Com a declaração do ITR. Quando você vai declarar, aí o pessoal pega e bota lá no ADA áreas ambientais altas. E quando vai fazer o CAR, bota as mesmas áreas ambientais, aí faz aquela economia, né? Para sobrar um pouco mais de área. Perfeito. Inclusive, no próprio cadastro deles, há uma certa confusão com o que cada um considera cada tipo de área ambiental, que era uma coisa que deveria ter uma integração. Por mais que eles não usassem um cadastro do outro para fazer análise, pelo menos dava para... Não, isso aqui a gente vai considerar isso e isso vai considerar isso. Né? Há uma dúvida aí com relação às áreas ambientais que dificulta na hora de fazer os cadastros, né? Verdade, verdade. Por quê? Porque o ADA é uma lei de 1963, se eu não me engano, né? E as próprias leis, o próprio CAR, ele veio com um novo Código Florestal aí de 2012, né? Então é algo de certa forma bastante novo que lá em 1963 eles não previram, ou seja, trouxeram novos conceitos, né, que precisam ser atualizados no próprio ADA e que, infelizmente, ainda não foram. Para você ter uma ideia, Matheus, no ADA, lá quando nós vamos fazer o ADA do nosso cliente para obter esse desconto junto ao ITR, né, das áreas ambientais, vai lá, tá lá, aí você pede lá, coordenadas aproximadas do imóvel rural em SAID 69. Então, para você ver como o ADA está desatualizado. Eu acho que muitos anos ali nenhum técnico pega para modificar nada ali junto ao ADA, né? Então, você vê, o sistema não deveria nem permitir mais isso, né? Solicitar pelo menos uma conversão ali de SAID mesmo, para você inserir no sistema que hoje é o sistema de referência do Brasil, né? Que é o CIRIA 2000. E o que é o SAID 69? Já veio uma pergunta para você aí, explica aí para a galera. Você gosta de quando vai para o técnico jogar para cima de mim, né? Isso. SAID 69 é o sistema de referência que era utilizado no Brasil antes do CIRIA 2000. É um sistema topocêntrico e o pessoal começou a... Tipo, os estudiosos da área avaliam que o sistema que melhor se adequa são sistemas geocêntricos, que tem a origem no núcleo da Terra, no núcleo aproximado da Terra. Por isso veio o CIRIA 2000, que é um sistema geocêntrico. O SAID 69 era um sistema topocêntrico que tinha origem na superfície física da Terra, né?
eu me esqueci o nome da cidade, que era... Imbituba? Não, Ibituba é o altimétrico. O SAD 69, eu me esqueci o nome da cidade, que era a origem, o lugar, mas não vou lembrar, não vou chutar aqui para não falar alguma coisa. Eu lembro que tem não lembro. Mas, resumindo, por lei, Matheus, os órgãos do Brasil, as prefeituras, né, elas têm que usar a sigla 2000 agora. Então, as coordenadas de SAD 69 têm que ser convertidas e tem que ser usada o sigla 2000. Né? Então, isso aí foi uma norma, a lei do próprio IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que versa sobre isso, e todos os órgãos, todas as organizações públicas eles devem tratar, né, utilizar a coordenada do sistema SIGA 2000, e você vê que o próprio sistema está meio precisando de uma atualização, né, seja nas normas e seja no próprio sistema em si. Isso aí, Santiago. Eu acho que eu estava tentando dar uma pescadinha aqui para ver se eu lembrava o nome da origem do SAD 69, mas não deu tempo não, enquanto você falava. Mas eu acho que você passou no teste, Santiago. Tudo que eu te perguntei, você respondeu com clareza. Eu acho que o pessoal que está assistindo aí junto com a gente entendeu bem a sopa de letrinhas, o vocabulário do combo rural, e a gente espera que o pessoal goste, né, Santiago? Agora você não explicou o que é o combo rural. O que é o combo rural? A palavra combo rural. Diga você. Combo rural, eu vou... E me diga também, já que você já vai falar, me diga a diferença aí do GEL, que você falou no início, do GEL INCRA para o combo rural também. Já aproveita aí, já dá essa explanada pro pessoal. Também vou te dar uma nota aí. Vou falar com aquela emoção de Murilo, viu? Que Murilo que falou bonito. Você me pegou desprevenido. Combo rural é basicamente tudo o que o imóvel precisa para estar regularizado junto aos principais órgãos de regularização fundiária. É um pacote de serviços que faz com que o cliente não tenha dor de cabeça. Após o combo rural ser feito no imóvel rural, provavelmente esse proprietário, esse posseiro ou proprietário, que no caso do combo rural fazendo a certificação ele vai ser proprietário, ele não vai ter mais problemas com órgão nenhum com relação à regularização fundiária. Seja esse órgão ambiental, seja esse órgão de regularização fundiária, seja órgão da Receita Federal. Porque o combo rural busca não somente entregar uma planta, busca entregar a solução dos problemas para o dono do imóvel. E a diferença do combo rural para a certificação, né, para o georreferenciamento, é que a certificação isolada ela não resolve todos os problemas do proprietário rural. Com a certificação, você ainda fica em déficit com diversos órgãos regulamentadores, como os órgãos de meio ambiente, com órgãos da Receita Federal, como por exemplo. E o combo rural não. O combo rural é um serviço completo que busca solucionar todos os problemas do imóvel rural, junto a todos os órgãos de regularização fundiária. Eu acho que é basicamente isso. Ao longo desse tempo aí que eu tô... Tá de parabéns aí, viu? 9.9, podia ser melhor. 9.9, né? Deu uma gaguejadinha, não foi? É que nem quando eu lembro aí do professor Arthur, quando você ia colocar a estação total lá no prumo, né? E aí você colocava exatamente lá no ponto, no nível. Aí o professor via ver que está certo. Ele olhava assim, falava assim,
podia ser melhor. Então, Podia ser melhor. podia ser melhor realmente, e a gente sempre pode ser melhor, mas é isso aí. Faltou falar do modo de pensar aí, que é o modo de pensar a regulação fundiária brasileira, mas você resumiu muito bem. É porque tem a visão para os proprietários rurais e tem a visão para quem realiza o combo rural, né? Verdade. A ideologia do combo rural é muito grande porque a gente sabe todos os problemas que a regularização fundiária brasileira tem. A gente, inclusive, falou de alguns aqui. E o combo rural, do ponto de vista de quem realiza o combo rural, também busca solucionar esses problemas. É uma maneira de pensar na regularização fundiária de forma macro, de forma não só como a gente é acostumado a vir pensando como resolução de problemas posteriores, mas resoluções de problemas que talvez a gente esteja enxergando antes mesmo de acontecerem. É uma visão muito amplificada do ponto de vista de quem realiza o combo rural. Perfeito. Visão a longo prazo. É isso aí. Parabéns aí. Mesmo assim, 9.9. Não, a gente nunca é perfeito, né? Beleza. E aqui foi tipo aquela revisão depois que você entrega a prova, né? Você me deu a nota e aqui não funciona com a maioria dos professores. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está lá no @GNSS Engenharia, no Instagram, Facebook, YouTube. Deixa o seu joinha nesse vídeo aí. E fique em casa, né? Por enquanto, ainda fica em casa. É mais um podcast em casa da GNSS Engenharia. E é isso aí. Até mais. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.